Bitcoin pode chegar perto dos 80 mil dólares em breve, as altcoins estão prontas para voar. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou estar mostrando para vocês o porquê o Bitcoin pode subir forte nos próximos dias e porque as altcoins podem começar a ter uma performance maravilhosa. Também vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos macroeconômicos que impactaram o mercado americano. Todo mundo estava atento à reunião do Fed, ao pronunciamento do Jerome Powell, às taxas de juros. Vou falar disso nesse vídeo, também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que bateu mais uma máxima histórica hoje. Também vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido quando elas acontecem, beleza? Bem, pessoal, Bitcoin hoje tem um dia de alta modesta e bem pequena, na verdade. Ele chegou a fazer uma nova máxima histórica, ele bateu em 76.999, podemos arredondar para 77 mil na corretora Coinbase, né? E, meus amigos, esse candle de hoje, o que ele indica? Normal, tá, gente? Depois de um dia de alta forte, como foi ontem aí, que o mercado Bitcoin subiu 10%, é normal o mercado ele dar uma certa parada, tá? Afinal, isso aqui é um movimento que normalmente exige muita negociação, né? E é normal no dia seguinte o mercado dar uma pausa, tá? Agora, quando a gente começa aqui a análise gráfica dos tempos gráficos maiores, tá? A gente vê alvo para o Bitcoin lá na região dos 120 mil dólares, meus amigos. Pois é. Tá? Se você fizer aqui a projeção de uma bandeira de alta, você vê que ele tem potencial para chegar lá nos 120 mil dólares. Tainan, que dia que isso vai acontecer? Sinceramente, pessoal, difícil saber, tá? Eu acho que para ele chegar nos 120 mil dólares vai demorar bastante, tá? Pode demorar aí meses, porque a gente está falando aí dele dobrar de valor, né? Não é impossível ele ir rápido, mas eu acho que os 120 mil dólares aí já são um patamar bastante elevado e que pode demorar um pouco para ele chegar, tá? Então, isso aí seria análise gráfica para os próximos meses, né? Uma análise gráfica de mais longo prazo. A gente também não pode deixar de olhar os gráficos aqui do curto prazo, ver o que está acontecendo aí nos últimos dias, e a gente tem um sinal aqui de que o Bitcoin pode ir para os 78 mil dólares em breve, meus amigos. Ele está prestes a romper para cima, um pivô de alta aqui no gráfico de uma hora. Se a gente fizer a projeção desse pivô de alta, o alvo está na região dos 78.500 dólares aproximadamente, tá? Então tá tudo indicando aqui que o Bitcoin tem potencial para chegar nos 78.500 dólares aí nos próximos dias ou horas, tá? Não dá para saber exatamente quando, porque geralmente esses eventos precisam de um catalisador, né? Alguma coisa tem que acontecer para empurrar. Como ontem aconteceu aí a vitória do Trump, tá? Anteontem, né? E o mercado voou, simplesmente explodiu, tá? Porque você teve um evento que foi o catalisador dessa alta, tá? Então a gente agora tem que aguardar um outro catalisador, tá? Eu acredito que pode ser dados macroeconômicos, pode até mesmo ser falas do Donald Trump, tá? Pode ser coisas aí ligadas à política ou geopolítica. No geral, a gente tem uma situação aí bastante promissora, tá? O Bitcoin, ele rompeu o topo histórico, pessoal, que é muito importante. Quando o ativo rompe o topo histórico, como aconteceu com o Bitcoin, isso quer dizer que ele não tem barreiras acima, ele não tem resistência agora, ele pode simplesmente subir nos próximos dias sem parar e não tem nada que segure o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin está num contexto aí muito favorável, né? A gente tem agora essa possibilidade de subida aí do Bitcoin nos próximos dias ou horas, tá? É difícil saber o momento certo em que ele vai dar sequência, né? Existe também, pessoal, uma possibilidade de algo que é comum de acontecer, de pullback, tá? Que é o mercado retestar o topo histórico. E às vezes ele pode ir até um pouco abaixo, tá? Então o Bitcoin poderia voltar lá na região dos 73 para retestar o topo histórico e dar continuidade ao movimento. Geralmente o pullback é um excelente momento para você fazer uma entrada no setup de rompimento de topo histórico, tá? Então a gente tem esse cenário aí que pode ser muito favorável para quem estiver querendo aportar ou tiver pensando em montar uma operação, porque você tem um stop aí relativamente definido. Hoje tivemos dados macroeconômicos nos Estados Unidos, tivemos corte de juros por parte do Fed, o que é muito bom para o Bitcoin no longo prazo. Pessoal, pedidos iniciais de seguro-desemprego que foi divulgado às 10h30 da manhã veio abaixo da expectativa, o que teoricamente é bom porque não indica recessão, mas o mercado também pode interpretar isso como ruim no sentido de o Fed demorar mais a cortar os juros, tá? Mas o mercado, ele não vai
tomar uma decisão por causa de um único dado, né? E aí de tarde a gente teve o Fed, cortou os juros em 25 pontos, né? 0,25%, como era esperado aí pelos investidores. O que me chamou mais atenção nas falas do Jerome Powell foi que ele disse que não há sinais que temos que ter pressa para alcançar os juros neutros, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: se eles precisarem de parar o corte de juros, eles podem parar. Isso vai depender, de acordo com o que eu interpretei das falas dele. Me desculpe, viu, pessoal? Eu me embolei aqui. Mas de acordo com o que eu interpretei das falas dele, o que ele está dizendo é o seguinte: se os dados macroeconômicos começarem a mostrar a inflação voltando a subir, economia muito forte, pode ser que a gente dê uma pausa nos cortes de juros, tá? Não falou nada de subir, né? Subir é um cenário mais extremo, é algo que está acontecendo no Brasil. O Brasil começou a cortar os juros antes de todo mundo, a inflação começou a subir esse ano e agora o Brasil está subindo os juros de novo, né? É um cenário aí mais extremo, mas também pode acontecer se a economia americana continuar muito aquecida nos próximos meses, tá? Então, o Jerome Powell vê a economia americana muito forte. O que eu entendi é que ele falou que eles cortaram ali em setembro, muito olhando aquele evento de agosto, aquele medo de recessão, mas aparentemente as coisas não estão tão graves quanto eles achavam em setembro, tá? Em setembro eles estavam com mais pressa porque eles tinham medo ali de ocorrer uma recessão, de acontecer alguma coisa ruim, tá? Mas aparentemente as coisas estão mais calmas. Mas o mais importante de tudo isso, pessoal, é que apesar das falas do Jerome Powell, né, que eles podem não ter pressa, que talvez eles possam ir mais devagar nos cortes de juros, o mercado continua precificando mais um corte de juros ainda para 2024, para dezembro, tá? O que é bom. Então isso mostra que apesar das falas dele, o mercado não sentiu muito, o mercado não se preocupou, tá? Porque se o mercado tirasse esse corte de dezembro, por exemplo, né, se ficasse aqui uma maior probabilidade de manter os juros em dezembro, aí a gente poderia ver inclusive uma queda aí no Bitcoin, nas criptomoedas, nos ativos de risco, tá? Em termos aqui de análise de sentimento no TRDR, a gente segue tendo mais pessoas apostando na queda do Bitcoin do que na alta, o que geralmente indica que ele vai subir, tá? Porque geralmente o Bitcoin ele faz o contrário do que a maioria está esperando. Então eu vejo a possibilidade aí de o Bitcoin subir nos próximos dias ou horas, dependendo de como que as pessoas se comportarem, tá? Só que a gente não teve um aumento das posições vendidas hoje. Isso explica talvez o porquê que a gente não subiu hoje, tá? O long short rate se manteve baixo, ainda temos mais pessoas apostando na queda, mas não tivemos muitas pessoas abrindo posições apostando na queda. A gente vê aqui que o Open Interest ele tem se mantido estável aí ao longo do dia, tá? Um sinal de que não estão abrindo novas posições por enquanto. Geralmente o mercado ele vai subir quando você tiver mais pessoas abrindo posições apostando na queda. Por enquanto, não tivemos abertura de mais posições, mas no geral esse cenário aqui é um cenário bullish, é um cenário ainda de alta, porque a maioria ainda está apostando na queda do mercado, tá? E a gente também não pode deixar de olhar para o Liquidation Rate Map, que é ele que dá as dicas de onde o Bitcoin vai, né? E quando a gente vai aqui para o mapa de calor, a gente ainda tem bastante liquidez ali na região do 77, na região do 76 a gente tinha alguma liquidez, o Bitcoin consumiu essa liquidez hoje, tá? Então, essa região do 77 poderia ser um ponto em que o mercado poderia, por exemplo, bater e fazer um pullback se a gente não tiver mais pessoas apostando na queda, tá? Vai depender muito disso, pessoal. A gente depende muito da maioria estar apostando em um lado ou outro, tá? Também está começando a surgir bastante liquidez aqui na região dos 81 mil dólares, que na minha visão sugere que se a gente começar a acumular liquidez ali acima, o Bitcoin pode ir, tá? Aqui abaixo, na região lá dos 67 mil dólares, há um pouco de liquidez acumulada, tá? Mas à medida em que o mercado for subindo, é provável que essas pessoas estejam fechando suas posições, então eu não sei se o Bitcoin volta ali no 67 tão cedo para pegar essa liquidez não, tá? Eu acho mais provável ele pegar a liquidez que está acima, pelo menos do contexto atual, porque a gente tem a maioria apostando na queda, tá? Então essa é a situação principal. Não podemos deixar de analisar o gráfico das principais criptomoedas. Ethereum, pessoal, rompendo uma região de resistência, tá? Dependendo de como a pessoa vê isso aqui, dá até para desenhar um ombro, cabeça, ombro, embora não esteja muito correto aqui, né? Porque tem uma sombra ali de agosto, mas dá para forçar o padrão. O volume tá parecendo um volume de negociação de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? E se a gente fizer uma projeção para ver até onde a Ethereum pode ir aqui nesse contexto, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente 3.400
$484, tá? Então, Ethereum está rompendo uma região de resistência, provavelmente vai fechar, já está quase fechando o gráfico diário aqui acima da resistência, o que é um sinal de que ela tende a subir, tá? A ADA Cardano, pessoal, aparentemente ela está invalidando ali aquele cenário do triângulo descendente, e se a Cardano conseguir passar dessa região aqui dos 40 centavos de dólares, romper essa região de resistência, é bem provável que ela venha a formar aí um padrão parecido com o do Ethereum. Então, também dá para considerar um fundo triplo, dá para considerar um monte de coisa aqui, tá? O importante é que o alvo de qualquer um desses padrões seria na região dos 52 centavos. Então, a situação da Cardano aí está interessante, tá? A Aave, pessoal, Aave rompendo aí região de resistência, tá? Resistência dos $180, tá rompendo. Tem tudo aí para continuar forte, tá? Se a gente olhar no cenário maior aqui, a gente pode ver um fundo duplo, né? Que é um fundo duplo que é um padrão de reversão de tendência, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui para a Aave, né, até onde que ela poderia ir, a gente teria um alvo para ela nos $541. Então a situação da Aave aí tá bastante interessante também, tá? Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, pessoal. Solana rompeu aquela flâmula para cima, tá? Ou alguns podem ver um triângulo ascendente aqui. Eu acho que a flâmula aqui tá mais conveniente, tá? Mas se você fizer uma projeção aqui de flâmula, considerar uma flâmula, o alvo para a Solana seria na região dos $1.700. Será que vai até lá? É um alvo bem alto, né? Mas é o que o gráfico estaria dizendo, tá? Só que ela tem que romper o topo histórico. Tem atenção, tá? A gente tem uma resistência aqui para Solana, que é a região dos 275. Se o Bitcoin se mantiver em alta nos próximos dias, é bem provável que a Solana também venha a romper, tá? XRP, pessoal, buscou o alvo do fundo duplo ali que ela tinha feito ontem, tá? Já bateu o alvo ali na região de 56 centavos de dólares. Por enquanto, a gente não tem um padrão gráfico novo aqui para XRP por agora, tá? A gente tem que aguardar aí e ver se ela vai formar algum outro padrão gráfico aí importante, tá? Dogecoin, pessoal, temos que falar dela também, né? Que é uma moeda aí que é muito importante, o pessoal ama essa moeda, tá? O pessoal sempre fala dela, sempre quer saber para onde ela tá indo, tá? E ela tá caindo hoje, tá? 7%, né? Eu não sei o motivo aí dessa queda de hoje, pode ser uma ressaca aí do movimento de ontem. Parece que ela está formando aqui um ombro, cabeça, ombro no gráfico de uma hora, tá? Se fizer uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro, o alvo seria ali na região de aproximadamente 0,0037, tá? Agora ela está em 0,0041, tá? Então, ainda não rompeu, mas se ela romper isso aqui para baixo, ela pode corrigir um pouco, tá? Então, a situação da Dogecoin aí tá um pouco chata, né? Outra moeda aí importante que eu não posso deixar de comentar, pessoal, que está aí também performando bem hoje, tá? Deixa eu ver aqui, eu me desorganizei aqui, pessoal. A Tom, tá? A Tom não tá subindo muito, mas ela chegou a bater 5,25 hoje, né? Um sinal aí relativamente bom, tá? Monero tá subindo um pouco hoje, chegou a bater 169, tá? Situação da Monero ainda é complicada, ela precisa romper resistência ali dos $166. Outra moeda importante, Pendle, pessoal. Pendle subindo mais aí, 6% hoje. O alvo da Pendle tá lá na região dos $12, que é o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, que ela está rompendo aí no gráfico diário, tá? A BNB, pessoal, Binance Coin por enquanto está em região de resistência, tá? Por enquanto ainda não conseguiu romper a resistência. Se ela romper, ela pode subir bastante, mas por enquanto ela tá aí se definindo, tá? Dá até para forçar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Mas isso aqui também parecendo uma lateralização, tá? Mas se ela conseguir romper, ela pode dar um sinal aí bastante interessante, tá? A AVAX, temos que ver a AVAX, porque a AVAX nos últimos dias não estava com um gráfico muito legal, tá? A AVAX, pessoal, tá rompendo aquela região, tá? Aquela história, a eleição dos Estados Unidos é o que ia definir, e parece que a AVAX agora está aí conseguindo se levantar, tá? Ainda não dá para dizer que ela invalidou totalmente aquele padrão, mas ela tá ali conseguindo passar do topo anterior, o que mostra que ela pode estar saindo da tendência de baixa, tá? Outra moeda importante, né? Chainlink, tem que falar dela também. Tá? Chainlink está testando a região de resistência ali dos $13, tá? Vou colocar $13. Se ela conseguir romper os $13, ela pode facilmente ir buscar a região de aproximadamente, vamos ver aqui, região de aproximadamente $16, tá? Então o Chainlink está prestes aí a romper uma região importante aí, tá? O pessoal, importantíssimo, tá? Quando a gente olha o gráfico da dominância do Bitcoin, parece que ele chegou no topo de um canal de baixa. Isso significa o seguinte: as altcoins podem se valorizar nos próximos dias, tá? Geralmente, quando a dominância do Bitcoin chegou no topo desse canal de baixa, ela corrigiu
né? E as altcoins acabaram subindo frente ao Bitcoin. Então a gente pode ter aí um movimento explosivo nas altcoins nos próximos dias, tá? O que pelo menos esses gráficos aqui da dominância do Bitcoin estão dizendo. E no geral, pessoal, acho que a gente tem um cenário favorável aí para as altcoins. A gente pode ver as altcoins começando a voar em breve. No geral, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!